Olá pessoal, tudo bem? Como prometido, eu voltei. E hoje eu vou responder para vocês uma pergunta que eu escuto bastante. É possível eu realizar uma meta-análise sobre esse meu tema de interesse com os estudos que eu tenho na literatura? Para responder essa pergunta, a gente precisa basicamente de duas informações. A primeira, eu vou explicar num outro vídeo para vocês, que é sobre se já existe uma meta-análise na literatura. O quanto a gente pode sobrepor uma meta-análise que já existe na literatura é um assunto um pouquinho complicado. Mas vamos imaginar que não existe uma outra meta-análise na literatura, então eu vou perguntar para vocês a segunda informação. Você tem estudos que já responderam essa pergunta anteriormente e é possível combiná-los? Essa pergunta também é bastante complicada, mas eu vou explicar para vocês agora. Então, primeira coisa, eu estou imaginando que vocês já sabem fazer aquela busca exploratória que eu ensinei para vocês. Vocês já recolheram alguns estudos sobre o tema e vocês já sabem que alguns estudos existem. Existe um número mágico de estudos para fazer uma meta-análise? Vamos imaginar que a gente só tem um estudo que testou essa sua hipótese. Vale a pena fazer uma meta-análise com um estudo? A única informação que você vai conseguir trazer sobre esse único estudo diferente daquele que já trouxe é que você vai calcular o intervalo de confiança e vai estar estimando o valor desse estudo para a população diferente do que ele estimou para a amostra dele. Então, normalmente não é muito relevante, né? E se eu tiver, por exemplo, dois estudos que testaram a mesma hipótese? Eu vou mostrar para vocês algumas meta-análises que eu já realizei com poucos estudos e por que elas são relevantes. Nessa meta-análise, a gente incluiu apenas 3 estudos e perceba que nós utilizamos esses estudos em 3 meta-análises diferentes, uma delas com apenas 2 estudos incluídos. A análise integrada desses estudos foi importante para identificar que houve uma redução da magnitude desse efeito ao longo do tempo. Visto que essa análise revelou que o tempo era importante determinante desse efeito que antes era heterogêneo e inconclusivo, essa meta-análise se tornou bastante relevante na literatura. Então vamos esquecer essa história de número de estudos e vamos perguntar agora o seguinte: eu tenho o fator de interesse, que é o efeito que o estudo investigou, e o desfecho nesse mesmo estudo? Por exemplo, vamos supor que a minha pergunta é: qual o efeito da obesidade na inflamação crônica de baixo grau? Então, esses estudos eles têm que simultaneamente ter uma comparação entre indivíduos obesos, por exemplo, ou testar o efeito da obesidade de alguma forma, e uma medida de inflamação crônica de baixo grau, seja ela qual for. A princípio, essa é a minha necessidade. Ok, vamos supor que então esses estudos que você reuniu, ele com certeza traz a informação do seu efeito e a informação do seu desfecho. Obesidade, inflamação crônica. O que eu preciso saber desses efeitos? Eu preciso saber se esses efeitos eles são comparáveis. Ele testou a obesidade da mesma forma? Então, um estudo comparou um indivíduo saudável, peso normal, com um indivíduo obesidade grau 1, por exemplo. Eu tenho uma comparação testando o efeito da obesidade. Mas o outro estudo pode ter comparado o peso normal com uma obesidade mórbida. Ou seja, eu tenho diferentes graus de obesidade, mas eles ainda estão testando o mesmo efeito que é a obesidade. E para resolver esse problema, você simplesmente depois faz uma análise de subgrupo e se realmente houver um efeito da obesidade na inflamação crônica, que é a sua pergunta, provavelmente você vai ver esse efeito com uma magnitude maior quando eu tenho um grau maior de obesidade. Mas isso é muito fácil de resolver. Agora, e se eu tenho, por exemplo, um estudo que comparou o indivíduo com peso normal e o indivíduo obeso, ambos saudáveis, e um outro estudo que comparou o indivíduo com peso normal e o indivíduo obeso com uma doença crônica? Aí eu tenho um problema mais complicado, porque esse estudo ele não está isolando a obesidade, que é o meu fator de interesse. Ele está adicionando um fator confundidor, que é a doença. Nesse caso, a gente precisa identificar quantos estudos tiveram essa mesma abordagem para ver se realmente é necessário. Eu não tenho estudos com indivíduos obesos saudáveis, então eu vou precisar combinar esses dois fatores na análise? Se sim, maravilha, vamos analisar esses estudos e explicar por que isso aconteceu com a literatura que tinha disponível. Mas pode ser que eu tenha diversos
estudos com essas diferentes características. E aí a gente vai ter que saber avaliar qual deles está respondendo melhor a minha pergunta, se eu preciso excluir um deles, se eu preciso fazer análises separadas, combinar eles numa mesma análise e depois criar um subgrupo para diferenciar esses fatores. Beleza, isso era sobre o efeito. Agora a gente vai falar sobre o desfecho. O desfecho também pode ser diferente. Então, enquanto um estudo testou a inflamação crônica de baixo grau por proteína C reativa, um outro pode ter testado TNF-alfa, um outro pode ter testado IL-6. E aí a gente tem que ter muito bem organizado naquela nossa tabela, com as características dos estudos que a gente pretende incluir, para poder identificar quais desfechos foram mais prevalentes. Dentro desses desfechos, qual faz mais sentido para responder a minha pergunta? É necessário, é interessante eu fazer várias meta-análises, cada uma com um desses desfechos? Muitas vezes sim, depende da quantidade de estudos, depende da relevância para a sua pergunta. Vale a pena eu combinar todos esses desfechos em uma meta-análise? Lembra que se a gente quiser fazer isso, é possível fazer isso na meta-análise. A gente só precisa lembrar de usar o efeito certo, que é o effect size, ou Standardized Mean Difference na meta-análise, né? Diferença média padronizada, que vai considerar um tamanho de efeito para esses estudos, de acordo com a variância deles, e não um efeito intuitivo que é baseado num valor bruto, né? Que considera aquela unidade de medida de forma específica. Agora, vamos falar do terceiro fator, que é o mais complicado de todos esses. Quando eu preciso combinar o meu efeito com o meu desfecho. E eu tenho uma variedade de desenhos experimentais na literatura. Então, por exemplo, no primeiro exemplo que eu dei para vocês, eu falei assim, eu tenho um indivíduo obeso e um indivíduo peso normal. E aí eu vou estar testando o desfecho inflamação crônica, né? Algum marcador inflamatório. Beleza, isso é um tipo de desenho experimental, mas você já parou para pensar que na literatura pode ter o contrário? Pode ter um estudo que tinha indivíduos com inflamação crônica de baixo grau bem baixa e indivíduos com inflamação crônica alta. E aí ele comparou a quantidade de indivíduos obesos em um grupo e em outro. Ele está testando a mesma coisa, que é a relação da obesidade com a inflamação crônica de baixo grau, mas ele inverteu o que era o efeito e o que era o desfecho. E nesse caso a gente não consegue misturar na meta-análise, porque a premissa número 1 para eu fazer uma meta-análise é eu estar comparando a mesma coisa. Então, nesse caso, eu estou comparando fatores diferentes, então eu não consigo misturar. E aí a gente vai ter que escolher um ou outro de acordo com a maioria dos estudos, ou com o que faz mais sentido para responder a sua pergunta, mas não dá para misturar. Uma outra opção ainda que pode acontecer é esses estudos testarem esse mesmo efeito por uma correlação. Então, existe uma associação entre eu aumento o peso e eu também aumento a minha inflamação crônica de baixo grau. Esse também é um outro tipo de forma de analisar essa mesma pergunta que a gente não consegue misturar na mesma meta-análise. Então, a gente precisa escolher. Vale a pena eu separar os estudos que têm esses 3 tipos de desenho experimental e realizar uma meta-análise com cada um deles? Depende da quantidade de estudos que você encontrou, depende da informação que cada um deles vai trazer. O ideal é que essas informações estejam coerentes, ou se elas não estiverem coerentes, que você explique por que isso está acontecendo. Então, essa decisão ela é bastante delicada, mas vai depender basicamente de tudo que você encontrou na literatura. E aí eu tenho mais um probleminha, o último para vocês. E se esses estudos, eles forem estudos de intervenção? Então eu estou testando aumentar o peso ou reduzir o peso altera a inflamação crônica de baixo grau? Eu posso ter ainda 2 fatores de comparação, que seria o antes e o depois do ganho de peso, né? Melhor ainda nesse caso, porque eu tenho os mesmos indivíduos, então eu consigo realmente isolar o fator sobrepeso, obesidade, né? Não estou comparando indivíduos diferentes que teriam muitos fatores confundidores. Então até aí tudo bem, seria fácil, possível, podemos simplesmente fazer essa análise. Mas e se além disso eu ainda tenho um grupo controle? É possível misturar os estudos que têm grupo controle e os estudos que não têm grupo controle? Sim, é possível. O que você deve manter em mente é, os estudos com grupo controle, eles têm uma qualidade muito melhor.
Então, quando a gente compara esses estudos que realmente estão isolando o efeito da obesidade com um grupo controle, eles devem ter um peso diferente na sua interpretação final. Como que você pode considerar isso? Você pode fazer uma análise de sensibilidade apenas com os estudos que têm grupo controle. Então você mostra a sua meta-análise principal com todos os estudos misturados e depois mostra se esse efeito se confirma quando você isola apenas o estudo com o grupo controle. Bom, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida é só deixar aqui nos comentários. Até mais!